Olá, paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos de volta para falarmos da palavra de Deus. Faz um tempinho que a gente não grava um vídeo aqui para o canal, mas hoje nós decidimos vir aqui falar com vocês um pouquinho, agradecer por todas as pessoas que têm compartilhado os nossos vídeos, que têm ouvido os nossos vídeos e que muitas das vezes nos procuram e cobram, e outras vezes costumam dizer que Deus falou muito ao coração através do vídeo. Eu espero que ao chegar essa mensagem até vocês, vocês possam ter as vidas edificadas, transformadas, restauradas pela palavra de Deus. E eu sou Simone França e estamos aqui para falar da palavra de Deus, e a história que eu vou contar para você se encontra no livro de Êxodo, capítulo 1. No livro de Êxodo, fala do povo no Egito. Começa contando a história desse povo que foi para o Egito, onde José já estava lá, e depois 70 pessoas foram junto com eles, inclusive Jacó, né, o pai de José. E a história começa contando que depois deles estarem morando ali, José já havia morrido, aquela família que tinha ido para ali no início também já não existia mais, mudou-se o faraó, ou seja, mudou-se o rei, e o rei começou a notar que aquela família ficou numerosa, que o povo de Israel começou a crescer, que eles começaram a se desenvolver. E eles disseram: olha, esse povo está ficando muito numeroso, esse povo está ficando muito forte, esse povo pode dar trabalho para a gente. Se esse povo se unir com os nossos inimigos, nós certamente perderemos. Nós não podemos deixar esse povo livre. E começou a oprimir o povo de Israel. Começou a colocar mestres, hoje nós chamamos de supervisores, homens que estavam ali cobrando trabalho, aumentando o trabalho, e de nada adiantava, porque quanto mais eles castigavam o povo, eles oprimiam o povo, mais o povo crescia. E esse rei teve uma ideia. Ele começou a dizer: olha, nós vamos pegar e chamar as parteiras, 2 parteiras, por exemplo, que tiveram o seu nome em destaque nessa história. Eles chamaram as parteiras hebreias e deu uma ordem: nós vamos fazer assim, todo o menino que nascesse das hebreias, vocês matem, as meninas vocês deixam. A ordem era o quê? Todo o menino vocês matem e as meninas vocês deixem. Eles deixaram na mão das hebreias o poder de tirar a vida das crianças do sexo masculino. Só que a Bíblia diz que havia 2 parteiras que elas eram tementes a Deus. E o nome dessas parteiras era Cifra e Puá. 2 mulheres que verdadeiramente serviam ao Senhor. Elas estavam com um problema muito grande na mão, porque era uma ordem do rei contra a sua fé, contra o seu propósito, contra aquilo que elas defendiam. Elas não estavam para tirar a vida, elas não estavam ali para estar fazendo algo contra aquela mulher num estágio tão vulnerável. Elas estavam ali para acolher a mãe, para acolher o bebê e para dar vida e não para tirar a vida. Mas elas receberam uma missão daquele rei: se for menino, vocês tirem a vida. Eu não sei como é que está a vida de vocês. Talvez vocês estejam com a vida em 2 balanças, entre o que você aprendeu como princípio da palavra de Deus e como aquilo que está sendo ordenado para a tua vida. E eu trouxe essa história para você entender
que é bem melhor cumprir os princípios da palavra de Deus, cumprir as ordenanças divinas, do que atender àquele que não serve ao Senhor. Essas mulheres, elas tiveram uma estratégia. Deus deu para ela uma estratégia. Elas não matavam os meninos. E o rei percebeu que os meninos continuavam vivendo, nascendo e crescendo, e que essas parteiras não estavam cumprindo aquilo que ele mandou. Isso poderia ocasionar em elas perderem a sua própria vida, por não obedecerem à ordem daquele que era superior a elas, o rei do Egito. Mas elas não temeram pela vida dela, simplesmente cumpriram o propósito daquele que as chamou para a sua maravilhosa graça, para a sua maravilhosa salvação. Não abra mão daquilo que Deus te chamou, não abra mão daquilo que Deus confiou a você, por causa das ordens deste mundo, por causa das coisas deste mundo. E essas mulheres, ao serem chamadas diante do rei, o rei disse: olha, vocês não estão matando os meninos, vocês não estão cumprindo as nossas ordens. E elas disseram, rei, as hebreias são muito fortes. Quando nós chegamos lá para fazer o parto, elas são muito ligeiras, elas parem antes e elas não precisam tanto da nossa ajuda. E o rei deu uma outra ordem, que fossem mortos todos os meninos. Mas essas mulheres, essas duas mulheres, Cifra e Puá, elas eram parteiras que temiam ao Senhor e que não obedeceram à ordem do rei do Egito. E a Bíblia diz que essas parteiras, elas foram abençoadas e elas viveram em família. Elas foram honradas, elas não perderam a vida, muito pelo contrário, elas passaram a desfrutar da vida em família. Eu não sei quais são as ordens que você está recebendo do inimigo. Não sei se é em desistir da sua família, ou se é até mesmo de negar os princípios da palavra de Deus. Mas tenha uma convicção em Deus, que assim como ele abençoou essas mulheres, como ele abençoou aquela geração que temia ele e que guardava os seus mandamentos, não vai ser diferente com você. Você pode ter a sua fé plena em Deus, porque ele não decepciona ninguém. Continue confiando no Senhor, temendo a ele, crendo. Sabe por quê? O melhor de Deus ainda está por vir. Não desista de servir ao Senhor, mesmo que a ordem te traga até risco de vida, mas continue lutando, continue vencendo, continue acreditando, porque Deus, ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Talvez essas mulheres mesmo com medo, talvez essas mulheres tomaram a decisão pensando que iriam perder as suas vidas, mas o Senhor as honrou por não ter quebrado princípios, por ter crido, por estar vivendo uma vida pautada na palavra de Deus. E talvez você esteja esse tempo vivendo, orando, buscando ao Senhor, pensando que Deus não está te ouvindo, mas eu quero te assegurar, Deus, ele continua ouvindo e ele está com os seus olhos atentos em você e que logo mais não tardará a sua vitória, porque o nosso Deus, ele é fiel. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus guarde a tua família, que o Senhor possa estar restaurando o teu lar, para que você possa desfrutar das bênçãos do Senhor em família, como essas duas mulheres passaram a desfrutar das bênçãos do Senhor em família. Que o Senhor te abençoe, não desista de ser feliz, não desista de confiar no Senhor. Sabe por quê? O melhor de Deus ainda está por vir.
Tchau, Jesus te abençoe.